Fala sobre livros, não é, do nosso dia a dia, tá? Então hoje a gente vai falar, ó, já falamos ontem sobre a arte da guerra. Hoje a gente vai falar aqui, olha, sobre, cadê você? Hoje a gente fala sobre Em Busca de Deus, tá? É outro livro também entendido como um dos livros mais lidos, né? Mais lidos. E aí a gente vai tirar o máximo possível do que ele pode nos oferecer nessa oportunidade. O livro é Em Busca de Deus, escrito por A. W. Tozer. Vamos ver aqui o livro. O livro A Busca de Deus tem sido um sucesso de vendas desde sua publicação original em 1948. É ao mesmo tempo do livro que a gente já leu, né? O primeiro livro que a gente esteve lendo, 1948. 1984, parece, né? É o título do livro, mas ele foi escrito em 1948. Continua a ser uma obra amplamente lida e estudada em todo o mundo. Ao longo dos anos, tem recebido críticas positivas por sua profundidade espiritual e sua capacidade de inspirar e desafiar os leitores a buscar uma conexão mais profunda com Deus. Além disso, a mensagem intemporal de Tozer continua a ressoar em uma variedade de contextos culturais e religiosos, tornando-se um clássico da literatura cristã. O resumo do livro: A Busca de Deus é um livro que se concentra em ajudar os leitores a aprofundar seu relacionamento com Deus. O autor aborda uma variedade de temas, incluindo a natureza de Deus, a importância da adoração, a oração como meio de comunhão com Deus e a necessidade de uma vida de santidade. Ele também enfatiza a importância de buscar a Deus por si mesmo e não apenas pelos benefícios que ele pode oferecer. Tozer escreve com uma linguagem clara e inspiradora e desafia os leitores a buscar um relacionamento mais profundo e significativo com Deus, em vez de contentar com uma religião superficial. O livro tem sido um clássico de literatura cristã por décadas e continua a ser uma obra influente e inspiradora para os cristãos de todas as denominações. Deixa eu chamar a atenção de um aspecto sobre essa preocupação, essa busca. A Bíblia diz que por nós mesmos não há quem busque a Deus, não há quem entenda Deus, não há quem seja justo. Essa é uma realidade que a gente tem que abraçar. O que quer dizer isso? Por nós mesmos, a gente não é nada disso. Então, um livro como esse, querendo mostrar caminhos de como você pode ser, não tem sentido. Mas como assim? Olha só. Digamos, vamos fazer só para poder ter uma ideia. Para gente, digamos, para chegar a Deus, a entender que a gente está buscando Ele, é preciso 10 passos. Digamos, aqui é só uma comparação, tá? Então veja, precisa-se de 10 passos. Todo mundo dá um passo. Quando você se esforça muito, você dá no máximo 2 passos. Mas buscar a Deus é 10 passos. Então, muitas vezes, a gente é tentado a imaginar que só porque deu 2 passos, um a mais do que todo mundo dá, a gente está buscando a Deus. Buscar a Deus são 10. A gente só deu 2. Então, a Bíblia chega a dizer: nós não temos capacidade, Senhor. Somos incapazes por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus, vem de ti. É Paulo que diz. Paulo diz: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Isso mostra que somos incapazes por nós mesmos. Livros como esse, mostrando que os caminhos, como buscar a Deus, isso é falso. Não existe isso. Somos incapazes.
A primeira coisa que alguém tem que fazer é entender o convencimento do Espírito e permitir que o Espírito faça a obra. Aí sim, com a ajuda do Espírito, a gente consegue 3 passos. 3. Então, por que a gente então busca Deus, não é? Veja só, com essa ajuda do Espírito, a gente consegue uma coisinha a mais. Mas ainda faltam 7 passos. E aí é coberto pela misericórdia de Deus. A gente alcançou Deus, a gente busca Deus, mesmo com a ajuda do Espírito? Não. Mas com a misericórdia de Deus, Ele vem ao nosso encontro. Por que ele não vai ao encontro dos outros? Ele vai. Mas nesse sentido aqui, por que ele não vai? Porque a pessoa não quer. Se quiser, o Espírito ajuda. Você sai de 2 para 3 e ele desce de 10 e vem para 3 e se encontra. Entendeu? Então, o mérito é dele e não de orientações como essa. O que isso pode produzir muito, sabe o que é? Fanatismo. Entendeu? Quando é mostrado, olha, esse é o caminho, faça assim, 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 você por si só não vai conseguir, você vai se frustrar e termina você entrando por uma área do fanatismo. E a gente tem muito disso. Muito. Por falta da confiança de que Deus vem ao nosso encontro, a gente fica forçando a barra para chegar lá, o que a gente nunca vai conseguir. Não tem fanatismo que deixa a gente lá em cima. Pelo contrário, termina a gente ficando vaidoso, orgulhoso, achando que somos mais religioso do que os outros, e em vez de subir um passo a mais, a gente termina descendo um passo a menos. Entendeu? Então, livros como esse funcionam, atrapalham, prejudicam até. Tá? O autor e o contexto. Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, nasceu em 1897 em La José, Pensilvânia. Ele foi um pregador e escritor cristão que se destacou por sua busca fervorosa de Deus e sua mensagem desafiadora e inspiradora. Tozer passou a maior parte da sua vida adulta em Chicago, onde pastoreou a igreja Alliance Tabernacle e se tornou editor-chefe da revista Alliance Weekly. Tozer pode ter sido levado a escrever A Busca de Deus pela sua própria experiência pessoal de busca espiritual e pelo desejo de compartilhar essa busca com outros cristãos que desejavam uma conexão mais profunda com Deus. Tozer era conhecido por sua paixão pela adoração e por buscar uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. E essas experiências podem ter influenciado o conteúdo deste livro. A Busca de Deus foi escrita em um momento de grande mudança cultural e religiosa nos Estados Unidos. A década de 1940 viu um ressurgimento do interesse pela espiritualidade e pela religiosidade. Foi terrível aquele negócio, aquela época, nos Estados Unidos. Não tem nada de muita espiritualidade. Foi muito fanatismo, muita brigueira. O espírito não trabalha com briga. O espírito não trabalha com competição. O espírito não trabalha com o desfazer, desmerecer, desrespeitar os outros. E isso foi o que aconteceu nesse período. Durante muito daquele período que esse livro foi escrito. Tá? Fazia parte de uma luta dos evangélicos ali nos Estados Unidos para se impor diante dos outros, entendendo que eles precisavam fazer isso para poder a sociedade voltar-se para Deus, aos olhos deles, no entendimento deles, na vaidade deles. Entendeu? O que é próprio do americano e mais ainda dos evangélicos naquele país. Grande parte deles, claro. Tá? Tem muita gente séria lá, muita gente que a gente pode aprender muito lá. Então, a década de 40 viu o ressurgimento do interesse pela espiritualidade e pela religião, tanto dentro como fora da igreja. Tozer pode ter sido influenciado por essas tendências culturais e pode ter desejado oferecer uma mensagem inspiradora e desafiadora para os cristãos que estavam buscando conexão mais profunda com Deus.
O livro também foi escrito no recalco da Segunda Guerra Mundial, um momento em que muitas pessoas estavam buscando significado e propósito em suas vidas após a devastação da guerra. Tá bom? Olha, Estados Unidos, esses americanos e ainda mais aqueles evangélicos não tem muito diferente dos evangélicos da Alemanha, não. Quem mais, veja só, atenção, e você pode encontrar isso facilmente na internet, pesquisando. Quem mais influenciou Hitler em todos aqueles assassinatos, genocídios que ele promoveu, foi a experiência americana em relação aos negros, ao racismo. Entendeu? Então isso influenciou muito Hitler. Hitler aprendeu muito com os americanos para fazer o que ele fez. Tá? Os americanos eram e são, né? Altamente racistas. Então havia uma raça superior àquela. E isso marcou muito. Você encontra isso facilmente em pesquisas sérias que estão na internet. Dê uma procurada e você vai saber disso. Não adianta a gente jogar isso debaixo do tapete, não. Entendeu? Isso é uma realidade que a gente precisa encarar e pedir perdão ao mundo por esse crime e outros que a gente tem cometido como cristianismo neste mundo. Tá bom? Bom, a gente vai deixar as considerações para a gente conversar amanhã a respeito desse livro, tá? A gente pode aprender da pior espécie possível, entendeu? Então a gente vai aprender algumas coisas a partir desse livro, não é? O livro é A Busca de Deus, em busca de Deus, tá bom? Ok, dito isso, deixa a gente colocar aqui essa marcazinha, a gente está encerrando o nosso culto, a gente então ora e pede a Deus para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Seja luz. Atenção, Deus não quer bajulação, Deus quer que sejamos luz e sal do mundo. É isso que agrada o coração de Deus. É esse que é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Não esqueça disso, tá? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus abençoe.